Fala pessoal, tudo bem? Saulo Takahashi aqui. Hoje nós estamos aqui no podcast Nível Rei, onde eu entrevisto alunos do jogo digital que chegaram a alcançar resultados de 10K de faturamento. E hoje eu trouxe o Rafael Conde para trazer aqui um pouco da trajetória dele, de como ele alcançou isso em um tempo até rápido. Ele vai contar um pouco mais em detalhes. Então, seja muito bem-vindo, Rafael, ao podcast Nível Rei. Obrigado. Um prazer estar aqui novamente. Segunda entrevista. O Rafael, ele teve com a gente há um tempo atrás, quando ele atingiu 7K de faturamento e, se eu não me engano, 2 meses depois ele já ultrapassou aí a barreira dos 10K. Sim. E talvez tenha pessoas aqui que não assistiu a entrevista do Rafael anterior, então eu pedi para ele resumir aqui brevemente um pouco da história dele, começando de como foi a jornada dele. Como é que você me conheceu? Acho que podemos começar por aí. Eu conheci no final do lançamento, né? Mas deixa eu contar um pouco da minha história de novo. Eu comecei a trabalhar como designer como freelancer. Algumas pessoas me pedindo fazer arte, então eu gostava muito dessa parte criativa. Comecei a fazer, fui fazendo e fui me especializando, né? Fui aprendendo mais sobre a parte de design, né? Fui trabalhando com vários serviços ao longo do tempo, não só na parte de design, né? Então eu comecei a me desenvolver na parte de marketing digital como um todo. E antes eu era urgência, né? Então eu fazia tudo, fazia toda a parte de entrega, comercial, meu marketing sempre foi muito boca a boca. E aí, em determinado momento, quando eu fiz um trabalho em parceria com outra pessoa que tinha agência, acabei sendo contratado para fazer alguns serviços, né, em parceria, e aí surgiu a possibilidade de ser sócio dessa agência. Então, hoje eu sou sócio de uma agência maior, né, que é uma franquia, e a gente tem um mix de serviços bem vasto. E eu fico muito forte na parte de estratégia, e design, né? Então, eu saí de freelancer, fui galgando aí alguns passos ao longo dos anos, e hoje estou, digamos assim, como diretor de arte, faço também a parte de designer, faço mais a parte de estratégia e a parte comercial. Então, hoje, meu cargo-chefe, digamos assim, seria a parte comercial e atendimento e alinhamento das estratégias com o cliente. Em Show. resumo, bem O, objetivo. O Rafael, ele começou a trajetória como a maioria de nós, como freelancer, oferecendo serviço de design, e aí ele foi abrindo o leque dele, e hoje ele atende grandes clientes. E o Rafael, ele tem uma coisa muito interessante que ele evoluiu muito rápido. Então, eu lembro que logo de início, a gente mapeia o estado atual. Eu lembro que o Rafael, ele saiu de faturamento, acho que de 2,5, acho que 2K, para 7 em 6 meses, se eu não me engano, é isso? Como é que foi? Como é que foi essa Foi menos, eu jornada? acho. Foi mais ou Cara, menos isso? assim, foi até mais rápido até, porque com a pandemia, o que aconteceu? A gente perdeu basicamente todos os clientes. Então, teve mês que a gente estava tirando, acho que R$ 100 para cada um e trabalhando para os clientes que tinham e os outros sumiram, cancelaram, não tinham condição de arcar, então ficou uma incerteza muito grande. A partir daí, a gente começou a ir mais forte em prospecção, em fortalecer o processo interno de gestão e entrega, e aí começou a melhorar de novo. Então, a gente chegou aí no nível de 3 mil de faturamento do negócio em si, né? E quando eu conheci você, eu estava focado, né, em buscar estratégias focada para venda de serviço, mais de designer. Por quê? São serviços que eu acredito que dá uma saída mais rápida. Você tem uma margem de lucro maior. Então, eu queria aumentar o faturamento com margem de lucro sadia para o negócio, porque a gente estava tendo muitos serviços que tinham um custo muito alto para rodar, e eu enxerguei na parte de designer um ponto de lucratividade para a gente interessante. E aí foi em função disso que eu comecei a procurar. Eu peguei o teu lançamento no final. Então, assim, como eu já fiz muito cursos de marketing digital, já fiz alguns de design e tal, e aí eu senti muita confiança no que você falou, e você falou exatamente o que eu estava buscando, né? Que era chegar a 10K de faturamento com a parte de design. Eu fiz aí a mentoria, estou consumindo ainda o curso que você disponibilizou com as aulas e tudo mais. Na parte de produção de conteúdo em si, eu fiz muito pouco para mim,
mas fiz muito para os meus clientes. Então, todas as estratégias eu acabei direcionando para os meus clientes. Então, me deu muita clareza do que eu já tinha, mas pensando numa perspectiva de conteúdo que funciona melhor, de mudar os formatos, de ter um pouco mais de planejamento, de produção. Então, meio que casou com o momento que eu estava e o que eu estava procurando a mais para refinar, para alavancar. Então, foi basicamente o final do lançamento, aí eu já entrei direto para o desafio. Show. O Rafael, ele teve uma evolução, então, como ele disse, de 3, né? Por volta de 3 para 7, um pouco menos de 6 meses, eu não lembro exatamente. O que você acha que foi o principal para você praticar, mais que dobrar o teu resultado nesse período? Foi acertar melhor na negociação. Tá? Foi ajustar melhor a negociação, entender o meu processo comercial melhor com o que eu entregava e não tentar vender algo desesperadamente para fechar, porque você não retém. Então, alguns projetos que eu fiz nos últimos anos, eu vi que eu estava fechando mais coisas do que eu deveria. O cliente, às vezes, não tinha condição de pagar, eu não tinha lucro fazendo, então me estressava muito, não tinha lucro e não funcionava. E o cliente não mantinha. Então, foi entender que o meu trabalho ele tem que estar alinhado com o momento do negócio do meu cliente e não o contrário. Não tentar encaixar o cliente no que eu quero oferecer. Então, assim, na mentoria, no processo que eu passei com você, o que é que eu entendi? Que eu tinha que avaliar novamente os serviços. Como é que eu encaixaria o serviço para o momento certo de cada cliente? E aí eu fui ajustando esse processo. A negociação ficou muito mais fluida, ficou muito mais tranquilo para o cliente entender o processo, escalonar o serviço, então ter uma linha do tempo para que o cliente perceba que, olha, nesse primeiro momento a gente vai investir fazendo isso. Chegou aqui, a gente vai para um próximo passo. Então aí você consegue vender outros serviços depois, dependendo do tipo de cliente. Um cliente maior, o que a gente fez? A gente montou projetos maiores, né? Com contratos de 6 a 12 meses, só que a gente diluiu o contrato em mensalidades e não entrega tudo de uma vez. Só, primeiro a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer isso, primeiro a gente vai fazer identidade visual, depois a gente vai começar a parte de gestão de redes sociais, depois a gente vai fazer a parte de gestão de tráfego, vamos fazer o site, tudo mais. Algumas coisas acabam andando em conjunto, mas ter essa visão de cronograma, o que vai ser feito, onde uma etapa de um serviço encaixa no outro, faz muita diferença para você conseguir pegar mais clientes. Então, hoje a gente está com um desafio agora de ter uns processos mais refinados para conseguir colocar mais clientes. Então, porque a gente já começou, já contratou um designer, agora já está com um freelance de redação para um projeto específico, e isso porque a gente está alinhando essa visão dos projetos, de cada cliente, com o crescimento da empresa como um todo. Então, esse foi meio que o pulo do gato que eu passei nesses últimos meses aí que fizeram com que eu tivesse um salto agora. E agora que você falou que você tem um freelancer, você tem um designer, tem um pessoal que fala, mas o Rafael conseguiu os 10K porque ele tem gente para ajudar. Conta um pouquinho, como é que foi o teu começo? Você sempre teve gente para te ajudar? Como é que foi? Não, então, vamos lá. O que designer, eu acho que qualquer empreendedor tem que ter isso em mente. Qualquer empresário tem que ter isso em mente. Você não precisa fazer tudo, certo? E a estratégia que eu sempre usei para contratar, eu já contratei outros freelancers no meio do caminho, tá? Tanto na parte de redação, quanto na parte de design em si. Só que eu sempre coloquei eles em pontos específicos. Eu nunca tive uma pessoa interna sendo contratada mês a mês. Eu sempre pegava para um projeto específico. Então, eu fechava uma identidade visual, a parte de construção de mockup, a parte de vetorização, parte de logo, fazer algum ajuste, eu colocava uma pessoa para fazer isso, porque dá trabalho para fazer isso, consome um tempo que me tira de outro projeto. Então, eu não preciso ser a pessoa que está na ferramenta o tempo inteiro. Eu posso fazer a concepção do projeto, traçar a estratégia, desenvolver e, em paralelo com outra pessoa que eu contrato, eu desenvolvo e entrego muito mais rápido, né? Porque eu não preciso fazer todo o processo. Então, a estratégia que eu sempre usei foi quem eu contrato
faz a base do que eu preciso em termos de ferramenta, que me dá velocidade, e eu foco no over-delivery. O que eu entrego a mais, que o cliente não está esperando. O que eu acho que vai gerar mais resultado. Então, eu sempre tive esse tipo de pensamento de entregar mais. E aí facilita muito que as coisas ficam mais fluidas. Então, essa linha de contratar outras pessoas foi sempre com essa premissa. Hoje eu botei uma design interna, que é um anjo para a gente, porque encaixou muito bem, né? Então, eu ter contratado alguns freelancers em projetos menores, né, me deu uma visão também de coordenado, de saber delegar, de saber cobrar, saber como passar o briefing, como solicitar alteração, como deixar a pessoa confortável em trabalhar com a gente, mesmo com um período de pressão, como a gente pensa muito bem no projeto antes, então, quando vai no processo que eu já tenho a previsão do que pode acontecer, de aumento de demanda, de possibilidades, eu já coordeno e já dou o direcionamento, a pessoa só vai para a ferramenta, bem dizer. Um caso ou outro que eu digo, ó, geralmente o que eu faço, né? Tem uma demanda, eu pego a demanda, analiso, já dou o meu direcionamento, digo, ó, eu acho que isso aqui dá para fazer assim, assim, assado. Porque eu já dou o norte para a pessoa. Mas eu sempre, no final, eu sempre deixo a mesma possibilidade aberta. Eu disse, ó, eu pensei nisso, eu acho que isso funcionaria. Mas fica à vontade, faz do jeito que você achar que fica melhor, não tem problema. E depois a gente passa para o cliente para aprovar. Pronto. É porque você dá liberdade para a pessoa desenvolver e às vezes a pessoa tem uma ideia muito melhor que a sua. Então, quando você contrata a pessoa, quando você tem equipe, tem que somar. Né? Você não pode também ter aquele, eu quero que faça exatamente assim. Então, você tem uma ideia, às vezes a pessoa tem uma ideia que soma e é muito melhor que a sua. Tem que ter esse tipo de maturidade, saber que você não é a cereja do bolo, não. Tem outras pessoas que são melhores que você, até em alguma área específica, e isso é bom para o cliente, né? Ter essa abertura, né? De poder desenvolver tanto o cliente, às vezes dá uma sugestão que é melhor que a sua, de aplicação, e você vai trabalhando em conjunto. Então, isso faz muita diferença, no meu ponto de vista. E eu costumo dizer que até os 10K, até antes um pouco, mas até os 10K você consegue levar sozinho, né? Só que aí começa Sim, a ficar muita coisa para você carregar. Aí é um momento de fazer o que você falou, dar o caminho, concepção, né? É praticamente um diretor de arte e ter pessoas ali auxiliando no processo de desdobramento daquilo que você idealizou. sim, exatamente. O que acontece? Quando eu falei lá no grupo, algumas pessoas ficaram um pouco assustadas. Como é que deu conta de tantos clientes? E tal? A questão não é a quantidade de clientes em si, é o que você está fazendo no background. Então, assim, eu não sou só designer, eu não fico só na parte de design. Então, se eu ficar só na parte de design, eu daria conta de mais clientes. Só que eu não fico só com a parte de design, eu fico com a parte de atendimento ao cliente. Então, deu bronca, tem que conversar com o cliente, tem que ajustar a estratégia, entender o negócio do cliente, tem a parte de negociação. Então, tem outras partes internas do processo que eu cuido, processo de gestão interna, que consomem muito tempo e tem que ter uma atenção para você conseguir crescer de forma sadia. Então, eu acabei solicitando para a gente contratar um designer para dar esse suporte, para eu ter um pouco mais de tempo para focar no que eu sei que é o que vai dar escala para o negócio. Então, é basicamente você entender qual é o modelo de negócio que você está desenvolvendo. Né? Eu acho que a capacidade operacional que você tem, por exemplo, se eu fosse só trabalhar com designer, se eu fosse trabalhar só com parte de identidade visual, por exemplo, o que eu faria? Se eu chegasse num ponto de entender, se eu consigo fechar 4 projetos por mês, mas se eu tivesse alguém para me ajudar aqui, eu conseguiria fechar 8. O que essa pessoa tem que fazer para que consiga fechar 8? Se essa pessoa fizer esse manual aqui, nesse estilo aqui, fizer a vetorização desse material, fizer esses mockups aqui que eu preciso, eu acelero o processo aqui e consigo entregar. Então, é você entender o modelo de negócio que você está rodando e como você usa o recurso humano para acelerar, né? E aí, dentro do teu processo, né? Cada modelo de negócio tem o seu processo. Você tem um processo de redes sociais, de gestão de tráfego, de construção de site, landing page, é, a apresentação comercial, identidade visual. Então, tem vários processos diferentes para seguir. E se eu ficar só na parte de design, não dá fluidez. Né? Não consigo fazer o negócio crescer no ritmo que a gente está projetando. Então, por isso que eu preciso de outras pessoas, né, na parte de criação, para que o negócio alavanque.
Aí é um jogo diferente no meu caso, né? Mas se quem for designer pegar o que a gente está conversando aqui e adequar para a realidade do seu negócio, né? Entender que mesmo você sendo designer, você tem uma urgência, tem uma agência, tem seu estudo de criação, vai ter que aprender a parte de gestão comercial, vai ter que entender como é que se toca o negócio, não é? Porque você vai ser, se você não se desenvolver nesse quesito, né? Só na parte técnica em si, você vai ser sempre, vai ter sempre essa limitação, né? O Ninguém gargalo, vai, né, do ninguém cresce. negócio. O gargalo, você não cresce sozinho, né? Mas você tem aí todo curso e treinamento, vai chegar um ponto que você vai ter, nem que seja uma secretária para te ajudar com agendar e responder e mandar orçamento, esse tipo de coisa. Não tem como você ficar, assim, tem, né? Mas você tem uma limitação. Se você aceita essa limitação, tudo bem. Se para você chegar num nível X e aquilo ali tá ok para você, perfeito. Então, o teu objetivo foi alcançado e tranquilo, segue a vida sem nenhum problema. Se você quiser jogar um jogo maior, né, você vai ter que ter equipe. Né? Projetos maiores exigem que você precisa ter equipe. Então, imagina você estar fazendo identidade visual e tem que fazer a parte de vídeo, por exemplo, animação. Não tem como, você vai ter que botar, ou faz parceria, ou contrata alguém para fazer, porque senão você vai ter que estar se desenvolvendo em muitas áreas diferentes. E eu passei por isso. Eu fui aprender a parte de edição de vídeo, fazer motion, a parte de motion não foi para frente para mim, e aí eu já descartei, cara, isso aqui não é para mim, eu prefiro fazer parceria, contratar alguém, porque eu fui entendendo minhas limitações, o que eu gosto de fazer e o que eu não gosto de fazer. Então é um processo, cada um tem o seu, né, mas tem que ficar com os olhos abertos nesse sentido. E quando chega nesse estágio que você não consegue, não tem mais capacidade de atender mais clientes, faz muito sentido isso que você falou de ter um parceiro, passar para ele o projeto, ele vai executar melhor que você, e você pegar uma parcela ali, uma comissão de 10 a 20%. Ele vai tocar todo o projeto, você já iria dispensar o cliente, só que ao invés de dispensar, você direciona aí para um parceiro. E a E parte da negociação nesse sentido, só uma letra. Essa parte da negociação de parcerias, inclusive, dependendo da parceria que você fecha, cada um fecha um serviço e cada um ganha 100% no seu, né? E completa ali para o cliente. Fica alguém na ponta, né? Mas você consegue, não necessariamente ser os 10%, um percentual tão pequeno, você consegue até ter uma margem maior. Vai de parceiro a parceiro, né? Vai de negociação, como você vai conduzir isso. Mas é muito viável, eu já fiz isso, inclusive estou com uma parceria aí em desenvolvimento, que foi até um aluno seu que tá com trabalho, a gente conversou e tem essa possibilidade de a gente fazer um trabalho conjunto. É basicamente isso, não precisa necessariamente você estar aí passando cliente direto ou ter um percentual muito baixo para fazer isso. Às vezes até é a melhor opção, né? Mas não é a única opção. entendi, você fazia a linha de frente, o atendimento, negociação, e ele fica mais na parte de execução e equilibrar mais porque você vai ter a sua parte de atendimento. É isso, né? Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Uma coisa que eu aprendi enquanto empresário é você baixar seu ego para algumas coisas. Tem gente que tem um ego muito grande e trava muita coisa, na minha opinião. Né? Eu sou designer, eu quero estar aparecendo tudo. Tudo bem, é um tipo de posicionamento. Na minha opinião, às vezes você perde muito com isso. Né? Porque, principalmente quem está começando, fica com ego inflado, mas eu que fiz. Tudo bem, mas assim, você vai para a empresa, o cliente não quer saber quem foi o design que fez. Ele quer saber da entrega. O teu cliente quer saber da entrega. Vai para o teu portfólio é outra coisa. Mas ter essa maturidade que, teu ego não vem antes do cliente. Nunca. Né? Teu ego não vem antes de um parceiro. Você e seu parceiro estão ali no mesmo nível para um objetivo comum. Então, isso eu acho que faz diferença para a pessoa crescer se estiver aberto a ter parceiros, né, para desenvolver negócios. Show. E, Rafael, o último mês, acho que foi um dos meses que você, de maior resultado que você teve, você compartilhou lá no grupo. Uhum. Qual foi o teu resultado no último mês que passou agora? E como você fez para chegar nele? Porque você levou 6 meses para ir dos 3 aos 7, que foi a última entrevista que nós fizemos. E em Uhum. 2 meses você foi do 7 ao resultado que você vai compartilhar agora. Eu queria que você me falasse o resultado e o que foi
o seu ponto de virada, assim, porque a tua evolução foi mais rápida. Como é que foi isso? Sim. Hoje, eu fiz até aqui o levantamento hoje, porque tem cliente que ainda não pagou, mas os que pagaram, ou já estão com pagamento aqui em vista, a gente chegou num faturamento mensal agora de 10.580. Foi exatamente esse valor, só que 10.580 de recorrência, né? Fora os projetos. de recorrência. E de variável, a gente, na verdade, de recorrência ficou um pouco menos, porque teve dois entregas a mais que a gente fez para 2 clientes, e tem um projeto que não está nessa conta, que esse projeto foi de 6 mil. Então, teve uma variável de 7 mil no final das contas, quase 7 mil, e a recorrência está nesses 10 mil aí. Variando entre 9.500 alguma coisa e 10.250, alguma coisa assim. Porque tem um cliente que não fez o pagamento, mas está fechado, mas é só questão de iniciar mesmo. Mas Ou, chegou já no marco de 10K. ou seja, foi de 7 mil em 2 meses para um faturamento de 17, mais que dobrou. É, na variável, sim. E o que que você o que que você acha que foi o fator assim mais importante? Porque você já havia dobrado, e você dobrou de novo nesses 2 meses. O que que você acha que foi um fator assim, muito importante para chegar nesse resultado? Negociação e processo. Então, o que deixou a gente confortável, porque teve um período, logo no início, que a gente saiu zerou os clientes, a gente estava com um cliente só, e aí fechou 4 clientes. E aí a gente ficou bem sobrecarregado, porque a gente estava mudando todo o processo interno, mudando o processo comercial, processo de gestão, de entrega e tudo, desenvolvimento, então foi bem caótico. E aí a gente deu um stop. A gente disse, ó, não entra cliente agora, porque senão a gente não respira para resolver as coisas. Então, assim, foi entender que eu posso estar sempre prospectando, mas eu posso dar um limite também de fechamento, entender o tempo de fechamento de cada cliente. Então, tem cliente que demora um mês e meio, 2 meses, 6 meses para fechar, depende. Mas foi entender que a gente pode dar esse limite e ajustar o que a gente vai entregar para esse cliente e seguir um processo mais bem pensado de desenvolvimento, de entrega. Então, a gente consegue agora escalar com mais facilidade, porque está nesse processo de construção, já tem uma visão melhor de planejamento, do que vai ser feito, das variações que a gente consegue trabalhar. Então, basicamente, esse foi uma determinante que fez diferença. A outra parte foi a questão da negociação. Foi alinhar, acertar mais na negociação. Porque a negociação da gente, eu lembro que, acho que bem no início, que a gente começou agora esses ajustes, as apresentações da gente eram muito longas. E era uma coisa que me deixava extremamente desconfortável. Por mais que a gente acelerasse a conversa com o cliente, a, a parte de negociação é a parte que você está falando com o cliente. Não adianta você estar vomitando muita informação. Porque às vezes você manda a apresentação mais bonita que for, o cliente não lê. Tem cliente que não vai ler. Então, assim, não adianta. Você tem que estar ali na conversa e conduzir a negociação mediante a conversa. Então, isso foi realmente que deu um salto, né? Para o cliente perceber o teu valor, o que você entrega de resultado, do cliente dar uma ideia, ficar... Tem cliente que vem fixado com a ideia. Não, eu quero fazer isso. Se você entende o que ele está falando e consegue argumentar, olha, eu entendi, mas isso aqui você quer, resulta nisso. E o que eu estou sugerindo é isso aqui que faz isso e dá base para aquilo. Aí você puxa para você, né? Esse é um ponto de negociação que fez diferença. O meu sócio ele tem uma mentalidade que é sempre deixar a demanda com o cliente. Isso funciona muito bem também. Ou seja, a gente segue o cronograma da gente e a gente sempre joga a demanda final para o cliente, próximo processo, né? Por exemplo, ó, a gente só vai seguir se você mandar essas informações. A gente só tem como seguir se tiver esse feedback teu, porque aí o time do processo de desenvolvimento fica mais leve para quem está desenvolvendo, porque aí o cliente não fica te cobrando eternamente e achando que está sempre nas suas costas, né?
Outra coisa que fez com que a gente desse esse salto foi uma correção de um ponto que a gente errou com um cliente. Não foi nenhum erro, foi assim, foi um desentendimento geral das sócias. Uma sócia entendeu o projeto, a outra sócia não entendeu, e aí uma sócia queria continuar e a outra não quis, aí acabou não indo para frente o processo delas. Que foi não ter o histórico do que a gente estava fazendo. Então, a gente tinha um interno, mas não tinha passado para elas de uma forma muito clara. A gente passou, elas não entenderam, uma sócia não viu a informação, então a gente ficou muito mais atento a isso. Então, ó, o que que a gente vai entregar, em quanto tempo, o que vai ser feito, e se atrasar alguma coisa, é em função disso aqui que você pediu. Então, a gente antes fazia e depois falava quando tinha um atraso. Hoje, a gente já puxa isso para a ponta. Só, você pediu essa alteração, então isso aqui que a gente estava fazendo, a gente vai pausar, vai fazer isso que você pediu e depois retoma o fluxo da gente. Então, esse vai ter um gap aí de tempo para a gente resolver isso. Tudo bem, vida segue. Por que eu estou pontuando isso? Porque a gente perdeu cliente nisso. E eu identifiquei que a gente perdeu outros clientes nesse mesmo processo. Por não comunicar com o cliente, não ter essa abertura. Então, hoje, é muito mais confortável para a gente, até cliente, às vezes, quando está insatisfeito com alguma coisa, a gente conversar, explicar, pontuar, e ele entender, poxa, realmente, vocês estão fazendo tudo que está dentro do alcance de vocês, do que eu estou pedindo, mas tem um tempo para as coisas acontecerem. Eu também, dentro da realidade do cliente, foi entender isso. Meu cliente, ele tem uma capacidade de investimento. Não adianta você tentar fazer 1000 coisas para o cliente que não tem condição de investir, porque você vai entregar milhões de coisas e a pessoa não vai ter investimento para dar tração para aquilo ali. E aí o investimento daquela empresa fica frustrado, porque você está entregando muita coisa no primeiro mês e a pessoa não consegue dar lenha para queimar nos próximos, na sequência. E aí você mata o projeto no início. Você já tirou todo o gás do projeto no início. E aí, aquela questão é muito da posicionamento, mentalidade do negócio em si. Né? O teu negócio é vender e tchau e benção, ou é realmente vender e fazer com que esse cliente seja parceiro? Né? Porque hoje eu tenho um cliente, por exemplo, esse salto de faturamento que eu tive de 6 mil é um cliente de 2 anos atrás. Que eu fechei sem nenhuma dificuldade. E até o feedback foi, olha, a gente nem considerou fazer com mais ninguém. Então vamos ver como é que vai ser feito agora e vamos lá fazer. Por quê? Relacionamento, entrega, você entender a necessidade do cliente, o nível do cliente que está ali, como é o modelo de negócio que vai ser rodado o projeto para você fechar. Porque senão você fecha e depois não fecha mais. Né? E aquele marketing boca a boca não é uma coisa muito boa quando você se depara com ele por aí, as pessoas falando mal da tua empresa e todo o trabalho que você tem. Então, é esse recado que eu gostaria de dar. Legal. O Rafael falou uma coisa muito importante. Às vezes eu vejo muito designer reclamando que eles acabam perdendo o cliente e o motivo não é falta de técnica. Veja que em momento algum o Rafael falou que o projeto foi técnica, mas foi alinhamento de expectativa. E para quem quer jogar o jogo da recorrência e ter uma parte financeira mais saudável, que é o que dá equilíbrio para o designer, para a agência, precisa trabalhar essa parte de comunicação, clareza na comunicação, sem ruído e mostrar como as pequenas alterações que o cliente pede vai interferir na entrega do projeto. E às vezes esses pequenos ajustes vai tomar o quê? Uns 5 minutos do Rafael ou até menos, como isso mantém o cliente trabalhando por mais tempo, né? Eu tenho certeza que deve ter clientes antigos que você carrega até hoje, né? Sim, sim. Tem cliente que teve um cliente que foi muito engraçado, até que eu acho que eu tenho na outra entrevista, que ele estava doido para fechar e até agora a gente não conseguiu fechar por uma questão financeira dele. Teve alguns problemas pessoais, mas assim, pela forma de negociação, pela forma de conduzir o processo e os clientes que a gente tem, o que a gente faz? Às vezes, para o cliente, ele não entende a alteração que ele está pedindo. Às vezes é simples, às vezes é complicado, dependendo do que vai ser feito. Mas quando você entende o projeto, você já considera essas alterações, essas possibilidades, algumas. E às vezes você faz
sem o cliente pedir. Porque é muito melhor você estar na posição de entender que aquilo ali não foi plenamente atendido por o cliente, pediu uma coisa, mas não era bem aquilo que ele queria, e que vai vir uma alteração. E você já sente isso na conversa. E se você antecipa essa alteração, é muito melhor do que o cliente te pedir. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma arte para divulgação do negócio, né? E aí tá lá no grupo do cliente, e o cliente diz, mas talvez fosse legal não ter o telefone, não sei se ficou legal, talvez só o endereço mesmo. Então, se ele já apontou isso, é porque ele já quer uma alteração, já está em mente. Então, para você que fez a arte, qual é o trabalho que você vai ter? Vai lá no Photoshop, vai ocultar a informação do telefone, para você não custa nada, é só ocultar, gera o arquivo e manda para o cliente. Olha, já fiz aqui. É muito melhor do que você estar na posição que o cliente vai lá te pedir, você cobra arte a arte. Então, assim, na minha experiência, você tentar fazer um trabalho cobrando, eu vou fazer 8 posts, 12 posts, e se ele me pedir mais um, eu vou cobrar tanto a mais. Na minha experiência, até hoje, não funciona para mim. Eu não consigo trabalhar dessa forma, tá? De cobrar post a post, porque você fica com uma relação muito em cima daquele criativo, um a mais, um a menos. E se você, por exemplo, traçou uma estratégia, mas no meio do caminho veio uma ideia genial, conversando com o cliente, para aplicar a estratégia, você vai esperar um mês que vem para fazer isso? Vai perder a oportunidade? Entendeu? Ou vai checar para o cliente, olha, eu tive a estratégia, mas eu vou ter que cobrar R$ 50 a mais para fazer fazer essa estratégia aqui. Então, assim, você acaba meio que prejudicando o seu relacionamento com o cliente por um detalhe. E aí você não tem uma visão de longo prazo. E hoje em dia, é uma coisa que eu entendi. O design que faz design não é a ferramenta que você está usando. Né? Porque tem o Canva aí que muita gente faz design muito bem. No Canva que é gratuito. Então, a gente tem esse nível de competição com ferramentas. Então, assim, se a gente se posiciona só fazendo arte, só fazendo a parte estética, vai vir outra ferramenta. A tecnologia está aí para te colocar para baixo nesse sentido. Porque o que a tecnologia nunca vai superar é a criatividade do ser humano. É o nível de personalização, é esse entendimento com o cliente. Então, se você se posicionar nessa premissa para o cliente, que o cliente vai te passar uma ideia e você vai traduzir aquilo ali de forma efetiva para gerar resultado, aí você está jogando diferente com ele. Aí você ganha muito valor com o cliente nesse sentido. Então, assim, tudo isso num processo comercial faz diferença, na minha opinião. Foco nas pessoas, então, não só na ferramenta. Exatamente. Rafael, e se fosse para você deixar agora uma coisa que para o pessoal focar, o pessoal que está lá no comecinho, igual você estava lá no jogo do Zoom, 2K de faturamento, para chegar até o Rafael que chegou até no 7. Focar em uma coisa que você fala assim, ó, foca nisso que isso vai mudar teu jogo. Do cara que está lá no comecinho, do 1 aos 2.000 para chegar no 7. O que você daria de dica para esse pessoal? Cara, primeiro definir um serviço, né, um produto. Você vai ter como carro-chefe, mas desenvolver opções dentro desse teu produto, porque às vezes você vai, por exemplo, você vai fazer identidade visual, vai cobrar R$ 1.000, R$ 600, 700 para quem está começando. Vai ficar nessa média de 500 até 1.000, que eu acho um valor injusto dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, pela complexidade que tem. Cria opções diferentes, cria produtos diferentes que atendam esses clientes. Porque primeiro você tem que ganhar também prática, fazer. O fazer é importante. E às vezes você reduz sua margem de lucro para ter esse fazer, né? E ter foco no teu processo, melhorar o teu processo, tua entrega, atendimento, entender esse modelo. Fica focado em um ponto, não tenta empilhar vários pratinhos ao mesmo tempo que não vai dar certo. Você vai, assim, eu digo isso por experiência própria, porque quando eu comecei a tentar aprender de tudo um pouco. Eu fui aprender a parte de edição de vídeo, fui aprender a gravar vídeo, fui fazer identidade visual, design de redes sociais, apresentação institucional, site, landing page. Então, assim, fui tentar aprender um monte de coisa. Não dá certo, demorei muito para começar a ganhar dinheiro com o que eu fazia. Dava muito trabalho ficar personalizando o que eu fazia para os clientes.
em vez do cliente já vir personalizado para mim. Então, quando você produz conteúdo, você tem um posicionamento, você já tem a sua estratégia de negócio, você recebe o cliente, ou ele encaixa para o que você está oferecendo, ou passa a vez, não tem problema. Então, assim, não precisa tentar fechar com todo mundo. Eu acho que a melhor dica que eu posso dar é não fique fixado em tentar fechar com todo cliente que fala com você. Porque às vezes você vai ter que recusar cliente, ou seja, porque você não tem disponibilidade, ou seja, porque você não tem a capacidade de fato para entregar o que o cliente precisa. Você tem que aceitar suas limitações. O cliente quer fazer, eu entrego até isso aqui, mas X, Y, Z eu não sei fazer e eu não vou me meter a fazer. Porque eu já me comprometi a fazer, entreguei, mas assim, sofri muito para entregar. Inclusive, tem projeto que eu acabei saindo prejuízo por conta disso. Eu paguei mais freelancer e isso foi um dos pontos que eu comecei a me desenvolver mais na parte técnica por conta disso, porque teve projetos que eu estava pagando melhor o freelancer do que me pagando. Eu disse, cara, não faz sentido isso. Eu tô, tá, eu sei vender, vendo bem, mas estou pagando melhor a galera que está fazendo a parte de ferramenta, coisa que eu posso fazer. Só porque não tem um processo melhor, não parei para rever isso aqui. Então, seria esse ponto, você entender seu momento, foca num ponto, constrói teu posicionamento, constrói conteúdo, alinha teu processo direitinho e vai no teu ritmo. Não tenta abocanhar mais do que você consegue, porque dá uma contramão aí que não é muito legal não, para você corrigir esse curso não é muito interessante. E para o designer que ele chegou no patamar que ele já tem os clientes que consomem todo o tempo dele, que eu acho que todo mundo passa por isso, e tá batendo naquele teto, que é por volta dos 7 a 10 mil, já começa a sentir essa dor. O que você deixaria para esse cara que ele ainda é o que a gente conversou, né? Ele ainda é o gargalo. O que você deixaria Sim. para esse cara que chegou nesse patamar que você já passou também? Eu acho que talvez pensar em produtos diferentes que dão uma margem melhor, porque você trabalha de uma forma mais inteligente, mais estratégica com o cliente. Quando você pensa fora da caixa, te dá uma margem de lucro melhor. Ter processos, melhorar os seus processos, ver onde você consegue fazer com que a tua parte fique mais fluida, seja na parte de apresentação, seja na parte de entrega de orçamento, processo de criação mesmo. Então, às vezes, por exemplo, eu uso muito Photoshop, e aí eu percebi que eu estava perdendo um tempo gigantesco porque eu não organizava algumas coisas que eu tinha que organizar previamente. Então, eu fui parar lá, fui organizar, fui entender como organizar melhor meus processos, usar melhor a ferramenta, e isso ganha tempo. Então, esse é um ponto que eu vi que estava se tornando um gargalo, porque às vezes eu estava perdendo tempo com um cliente que eu podia estar fazendo três, só para uma questão de organização. Então, planejamento do que vai ser feito, como vai ser feito, qual é a melhor forma de fazer antes de fazer. Assim, design tem muito aquele negócio, tem uma ideia, eu vou lá e faço. Às vezes não é o melhor caminho, né? E principalmente se você está fazendo para cliente, não faz isso. Planeja, pensa o que vai ser melhor, busca referências, tem o teu processo, melhora esse processo, vai testando. Quando você quer crescer, de fato, cheguei no meu limite, eu não consigo atender mais do que 10 clientes sozinho, por exemplo. Você vai ter que contratar. Então, se você quiser crescer, vai ter que contratar, né? Ou vai fazer sociedade, ou fazer uma parceria, ou vai contratar um freelancer, ou um design interno, para te dar mais braços. Você vai precisar de mais mãos para tocar esse projeto. E aí você vai ver de acordo com o que você consegue ficar na frente também. Porque um dos desafios é o seguinte: para quem quer crescer, eu não recomendo contratar cegamente e entregar 100%. Tá, vou contratar e deixar ali, porque você bota o teu negócio em risco. Porque você está contratando uma pessoa que você não sabe a experiência que a pessoa tem, não sabe se é dificuldade, nível de entrega, comprometimento. Então, eu já tive problema com freelancer de não entregar no prazo, e aí eu ficar me desdobrando para entregar, de entregar um trabalho mal feito, eu ter que corrigir, não ter os ajustes que eu precisava. Então, ir fazendo esse processo de forma gradativa, né? Bota uma pessoa, vai fazendo, bota a pessoa fazer coisas que você sabe que consomem tempo, que você pode delegar e ficar de olho e ir crescendo gradativamente. Eu acho que é um passo a passo para você fazer. Primeiro, pensa no teu serviço, vê como é que você consegue aumentar mais de lucro do teu serviço, repensa ele, vê o público que você vai focar, talvez segmentar melhor o teu negócio.
ver os teus processos, e aí sim, vai para a parte de contratar alguém, de montar a equipe. Eu acho que se inverter, tentar contratar antes, você complica mais do que ajuda, porque você tem o teu processo, e quem você vai contratar, se você não tiver um processo definido, ele vai ter o dele, aí você vai ter que juntar os dois, e é uma confusão para funcionar, entende? Às vezes é um pequeno detalhezinho que dá uma dor de cabeça para corrigir absurdo. Assim, um designer está fazendo uma ferramenta, o outro está fazendo em outra, aí quando tem que corrigir, aí um não tem experiência com uma ferramenta, e isso parece uma besteira, mas rodando projeto, rodando mais de um projeto, dá muito trabalho para corrigir. Às vezes não é tão simples, não. Poder do grupo, né? Por mais que o cara seja criativo, talentoso, o poder do grupo sempre vai vencer, né? Então tá, então quem tá começando, foca, escolhe um e fica bom naquilo. Para quem já chegou ali no patamar onde não tem mais tempo, expande, vê qual que vai te dar mais margem de lucro e traga pessoas mais talentosas que você para te ajudar. Show. Exatamente. Show. Obrigado, Rafael, por compartilhar. Foram, assim, minutos de muitos insights para você que está nessa caminhada de design. Rafael, ele teve um nível de crescimento em 8 meses, 9 meses, muito rápido. Compartilhou aqui um pouquinho da trajetória. Espero que você tenha notado. Gratidão, Rafael. Obrigado pela participação. Nada, eu que agradeço. E a gente vai se vendo, pessoal. Até mais. Até a próxima. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.